Em primeiro lugar, agradecer ao Diário do Distrito, naturalmente, a vossa presença, desejar-vos neste ano 2022 um ano repleto de sucesso, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista pessoal de todos os vossos colaboradores e profissionais. Quando me refiro a Alcochete enquanto pérola, dar nota de que esta é de facto uma verdadeira pérola do Tejo, um diamante por lapidar, que ao longo dos anos foi assumindo um conjunto de características muito próprias, muito peculiares, no fundo muito identitárias daquilo que é a gênese deste povo à beira Tejo plantado, e que, não obstante a evolução das circunstâncias do próprio tempo, e estou a recordar-me, por exemplo, de uma obra estruturante para o país e particularmente para a união das duas margens do Tejo, que foi naturalmente a construção da Ponte Vasco da Gama, onde a nossa população praticamente duplicou após a construção desta travessia, mas que ainda assim isso não foi motivo impeditivo de mantermos o nosso código identitário. E por isso eu refiro-me a Alcochete enquanto pérola, enquanto diamante, de facto, por lapidar. Eu costumo dizer que é muito importante o desenvolvimento, mas não menos importante é preservar aquilo que foi o nosso passado, os nossos princípios, os nossos valores, os nossos usos e costumes, as nossas tradições, porque no fundo é isso que alimenta este desenvolvimento que pretendemos que seja sustentado, enfim, cada vez até por força das alterações climáticas que temos vindo a acompanhar. É importante que o nosso território seja cada vez mais ecológico, mais amigo do ambiente, mais verde, e isso requer que exista aqui um conjunto grande de cuidados, de responsabilidades no fundo acrescidas, para continuarmos a preservar aquilo que de genuíno nós temos, mas acompanhando o desenvolvimento que é importante aqui em Alcochete e em qualquer outro território. Eu diria que foram 4 anos importantes na nossa vida, na vida de todos os municípios, porque contribuíram para que pudéssemos olhar para o nosso território e, em primeiro lugar, que era aquilo que no fundo era a nossa pretensão, colocarmos em funcionamento, colocarmos à disposição dos nossos municípios tudo aquilo que eram equipamentos educativos. Foi feito um investimento para o qual não há memória nas últimas 2 décadas no que diz respeito ao parque escolar. Investimos mais de 6 milhões de euros no parque escolar. Encontramos uma rede viária completamente degradada, tendo como base que a rede viária não só é importante para quem todos os dias se desloca para os seus locais de trabalho, mas atendendo a que o nosso território está a apostar literalmente na logística, é importante de facto termos aqui uma boa rede viária, e por isso investimos cerca de 4 milhões e 100 mil euros em recuperação de estradas e caminhos. Depois as infraestruturas desportivas, para as quais também encontramos um cenário dantesco de abandono, de muita precariedade, e enfim arregaçámos mangas e fizemos um investimento que ascende a mais de 2 milhões de euros na recuperação dos pavilhões municipais, quer no Samoco, quer em Alcochete, dos polidesportivos que também temos no concelho. Portanto, foi um investimento grande que ainda não está naturalmente terminado. Depois, nos edifícios municipais, nós tínhamos os nossos trabalhadores sem o mínimo de condições para laborarem, e por isso foi feito um investimento de cerca de 700 mil euros, quer no que diz respeito, e aqui também as alterações climáticas têm a sua importância, porque criámos condições térmicas nos inúmeros gabinetes, quer neste edifício onde nos encontramos, quer também nos edifícios que se encontram no estaleiro. Por isso dotámos de mais e de melhores condições os nossos trabalhadores. Nós acompanhamos de muito perto e com muita atenção
aquilo que foi o trabalho desenvolvido ao nível dos censos de 2021, porque estávamos expectantes em função dos resultados que daí pudessem advir. Nós conhecíamos os censos de 2011, na altura tínhamos cerca de 17.500 pessoas, e em função dos censos de 2021 passámos para 19.148, para ser preciso. Ou seja, aumentámos 9% comparativamente aos censos de 2011. Ainda assim, confesso que a minha expectativa era que tivéssemos ultrapassado as 20.000 pessoas, o que na realidade não aconteceu. Nós vivemos num concelho onde o rendimento per capita é de facto um rendimento extraordinário, sobretudo ao nível dos novos moradores, e temos consciência da dificuldade que é em segurar os jovens naturais de Alcochete na sua própria terra natal. Temos vindo a fazer vários levantamentos, vários estudos, até que nos deparamos com o Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, que, ao abrigo do primeiro direito, um programa específico no âmbito da habitação, fez com que se acendesse uma luz ao fundo do túnel para que pudéssemos, de facto, quer do ponto de vista da habitação social, quer do ponto de vista da habitação a custos acessíveis, pudéssemos de facto ter aqui uma capacidade de resposta que nunca existiu ao longo das últimas décadas. Nós fizemos um levantamento, procedemos a alterações no regulamento da atribuição de habitações sociais. Nós não temos habitações sociais para entrega, temos cerca de 50 habitações, digamos, em uso, e de acordo com o trabalho desenvolvido pelo nosso setor de ação social, grosso modo, temos cerca de 150 famílias devidamente identificadas e a necessitarem de habitação. Não temos, no imediato, de facto, capacidade de resposta. Não se constroem casas de um momento para o outro. Para se construir casas é também necessário termos terrenos, que é uma coisa que a Câmara Municipal de Alcochete não tem em abundância, e aqueles que têm são terrenos que, enfim, não são apropriados para loteamentos, digamos, urbanísticos. E por isso, até nessa matéria, vamos ter que fazer investimento na aquisição de terrenos para esse efeito. Estamos neste momento, ao abrigo do PRR, a desenvolver um esforço coletivo na área metropolitana de Lisboa, no sentido de podermos aqui, até 2026, podermos desenvolver as medidas necessárias para a construção de mais 20, 25 fogos que permitam albergar, digamos, pessoas com necessidade de habitação social. Portanto, é um trabalho que estamos neste momento a desenvolver, é um trabalho moroso, é um trabalho muito burocrático, porque assenta, digamos, neste plano que por si também já é de facto uma ferramenta importantíssima para o país e particularmente para os municípios, mas é de facto uma ferramenta que exige de nós um trabalho de back-office extraordinário, e estamos a trabalhar, enfim, tem as equipas mobilizadas, quer no que diz respeito aos fundos estruturais, quer no que diz respeito às unidades orgânicas das obras, assim como da ação social, que depois, em colaboração com a área metropolitana de Lisboa, irão desenvolver todo o procedimento para podermos até 2026 ter este processo, digamos, concluído. Estamos também, neste momento, a desenvolver também as medidas necessárias para podermos, a médio e longo prazo, conseguirmos ter aqui algumas habitações também a custos acessíveis, em terrenos nossos, em terrenos que possamos de facto vir a adquirir para esse efeito, aproveitando esta fase positiva do ponto de vista financeiro que a autarquia, enfim, está a atravessar, mas também, diga-se em bom da verdade, este desafogo financeiro que neste momento temos também tem origem, digamos, nomeadamente nos impostos e em particular no IMT, e estas habitações têm sido comercializadas, digamos, a valores que, enfim, são praticamente não são alcançáveis, digamos assim, para, enfim, todo e qualquer cidadão.
tem um contributo importante no aumento exponencial dessa receita, e é essa receita que nos tem permitido desenvolver todos os investimentos que temos vindo, de facto, a preconizar desde que tomámos posse a 24 de outubro de 2017 até à data de hoje. Isto não obstante o facto de estarmos a reduzir, também desde essa data, um outro imposto que influi, enfim, e de que maneira as finanças familiares, que é o IMI. Recordar que nós, quando chegámos à Câmara Municipal em outubro de 2017, o IMI estava na sua taxa máxima de 0,45 e ainda há relativamente pouco tempo aprovámos em reunião de Câmara e posteriormente em Assembleia Municipal os documentos provisionais e o orçamento para 2022, e neles constava mais uma redução de IMI, e desta feita o IMI situa-se em 0,37 para 2022, acrescido de o IMI familiar, que, como sabeis, apresenta deduções fixas para os descendentes. Um filho, uma dedução fixa de 20 euros, 2 filhos, uma dedução fixa de 40 euros, 3 ou mais filhos, uma dedução fixa de 70 euros, e achamos que isso, de facto, é muito importante para o orçamento familiar dos nossos municípios. Lembrar também que já há 2 anos a esta parte que estamos a devolver aos sujeitos passivos de IRS do Concelho de Alcochete 1% da receita que nós oferimos proveniente do Estado, e isso também é uma medida importante, sobretudo para quem paga IRS, que paga menos, mas sobretudo para quem recebe, que recebe também um pouco mais em função desta medida, que é, em vez de recebermos na participação variável do IRS 5%, apenas recebemos 4% e disponibilizamos 1% para esta distribuição, digamos, pelos nossos municípios. Portanto, as coisas de facto têm-nos corrido muito bem, estamos a fazer um trabalho focalizado sobretudo nas pessoas. Elas no fundo são a razão da nossa existência, é por elas que aqui estamos, e por isso, quer do ponto de vista da educação, quer do ponto de vista do desporto, quer do ponto de vista da ação social, quer do ponto de vista das próprias questões ambientais, quer do ponto de vista cultural, turístico, o que quer que seja, como disse muito bem, de facto, o Concelho de Alcochete é muito rico, digamos, em atributos, e por isso é que, em termos de população daquela que todos os dias nos visita, temos aqui, sem eu ter aqui um número que lhe possa partilhar consigo, mas todos temos consciência que todos os dias entram e saem muitas pessoas em Alcochete, e que se deslocam apenas e só para virem almoçar, por exemplo, não é? E por isso até a própria gastronomia é de facto um aspecto importantíssimo no desenvolvimento e no incremento da receita para o próprio município. E depois os aspectos culturais, enfim, lembrar que aqui nasceu o rei Dom Manuel I, está numa fase de canonização o Santo Pato Cruz, portanto provavelmente vamos ter um homem santo, assim designado pela Igreja, que também nasceu aqui em Alcochete, e não são muitas terras no território nacional que se podem orgulhar de nelas terem nascido um rei e um santo. Portanto, e nós, portanto, caminhamos para esse sentido. Depois o restante património cultural, a própria natureza, onde neste momento estamos a fazer uma valorização dos nossos recursos naturais. É um projeto que iniciámos no final do mandato anterior e que pretendemos estender ao longo deste mandato. Lembrar, porém, que o nosso compromisso eleitoral está lá bem explícito, que não se esgota apenas e só num mandato de 4 ou 8 anos, mas que é um compromisso para a década, porque julgo que é muito importante os políticos, e nomeadamente os políticos autárquicos, quando desenvolvem os seus compromissos, as suas promessas, que elas possam ter uma abrangência mais macro e que não olhemos apenas e só para aquilo que é o mandato de 4 anos, porque, de facto, se assim acontecer, estamos a preconizar investimentos que muitas das vezes temos aqui a possibilidade de eles se esgotarem no momento em que são inaugurados. E não é isso que pretendemos. Aquilo que pretendemos, no fundo, é criar aqui processos, projetos, enfim, que sirvam, digamos, a nossa população, pelo menos
menos por uma década. E esse trabalho está a ser feito ao nível da educação, ou seja, todo o investimento de cerca de 6 milhões de euros que começámos a investir, portanto, no passado mandato e que se prolonga por este mandato. Aliás, a Escola Básica do Samuca é um bom exemplo disso. Todo o trabalho que fizemos no Parque Escolar faz com que tenhamos aqui uma folga que permita, nos próximos 10 anos, face à natalidade que temos vindo e ao crescimento populacional que temos tido, que aqui as infraestruturas escolares que temos do ponto de vista daquilo que são as nossas competências atualmente, nomeadamente as escolas básicas, que possamos ter aqui condições para, pelo menos durante os próximos 8, 10 anos, estarmos salvaguardados e temos condições para poder acolher as crianças que possam, de facto, vir para esse trabalho. Agora, começa a ficar já escasso, nomeadamente ao nível do pré-escolar, temos que criar aqui condições, que era o abrigo de, enfim, incentivar, digamos, a implementação de creches privadas, mas também do ponto de vista público, desenvolvermos trabalhos no sentido de podermos alargar os pré-escolares que temos e podermos ter aqui uma visão de futuro também, que era aquilo que apresentámos como compromisso, que era a construção de um centro escolar integrado que abrangesse desde a partir do pré-escolar até pelo menos ao 9º ano de escolaridade. E é esse o caminho que estamos de facto a fazer e é esse o caminho que temos naturalmente pela frente. Nós, durante o mandato anterior, fizemos um trabalho muito bom no que diz respeito aos transportes. Também isso contribui para estas questões relacionadas com as questões climáticas, ou seja, criando aqui e apostando fundamentalmente nos transportes públicos, que apresentavam várias carências, várias lacunas. Os 18 municípios que têm assento na área metropolitana de Lisboa, com 2 ou 3 exceções que já têm transportes próprios, digamos, nos seus concelhos, nomeadamente Cascais, o próprio Barreiro, por exemplo, mas ainda assim estiveram, digamos, lado a lado com os restantes municípios, num trabalho que durou cerca de 4 anos e que agora vamos começar a ter o resultado disso. Aliás, tivemos logo um resultado extraordinário com a implementação do passe metropolitano. O cidadão de Alcochete que trabalha em Lisboa e que todos os dias se desloca para Lisboa, grosso modo, tinha uma despesa de cerca de 140 euros no passe, passou a ter 40, portanto menos 100 euros, é também um aspecto importantíssimo, mas este trabalho é um trabalho dos 18 municípios, cada um com a sua responsabilidade em função da densidade populacional e da área geográfica que cada concelho naturalmente ocupa. Dizer que o concelho de Alcochete tem um investimento anual para esse passe que ascende os 350 mil euros, mas é um contributo que damos de bom grado, porque sabemos que estamos a contribuir para o orçamento, para a diminuição da despesa no orçamento familiar das pessoas e por isso eu acho que é um trabalho extraordinário. Estimamos que a partir de julho que seja implementado o novo operador, que vai abranger outros concelhos, mas que particularmente vai abranger o concelho de Alcochete. Seremos, digamos, nós ficamos num lote onde estão outros concelhos, que curiosamente o operador que nos calhou em sorte é um operador que vai iniciar a sua missão com frota nova, portanto vamos ter aqui uma frota nova. No contrato que está do procedimento concursal, as viaturas têm que ter um prazo de vida máximo de 6 anos, o que faz com que a qualidade do transporte esteja por aí, enfim, à partida de facto assegurada. Aumentámos a rede, digamos, de percurso e também exigimos que, junto à área metropolitana de Lisboa, que no concelho de Alcochete, numa fase inicial, partíssemos com uma carreira interna que fizesse o transporte de pessoas ponto a ponto dentro do próprio concelho. E, no que diz respeito à proteção ambiental, estamos neste momento, digamos, a trabalhar na substituição das ilhas ecológicas que tínhamos e que não estavam a funcionar da forma como deveriam funcionar. É um investimento grande. Uma ilha ecológica ascende a mais de 80 mil euros a sua implementação, mas fazemos esse investimento com muito gosto, porque também sabemos que reciclar é de facto importante. Se criarmos condições para que os aparelhos de reciclagem sejam mais fáceis de receber o lixo,
enfim, que tenham outra estética, outra própria beleza. O lixo ganha aqui até uma beleza natural diferente do que aquela que normalmente tem, e por isso estamos a fazer também esse investimento, e do ponto de vista psicológico a desenvolver esta ação que tem esse efeito, um efeito psicológico, de ir passando uma mensagem que todos somos responsáveis, não apenas e só a Câmara Municipal, mas a Câmara Municipal tem que dar um exemplo e de facto está a fazer esse trabalho que me parece a mim bastante positivo, mas é um trabalho lento, é um trabalho moroso, mas como diz e bem, enfim, nós durante muitos anos assobiámos para o lado, todos nós assobiámos para o lado, e agora de facto com estes anos envolvidos estamos agora a querer compensar a curto prazo todo o tempo que perdemos, digamos, ao longo do nosso passado. Mas o que é certo é que durante muitos anos nada ou muito pouco foi feito em relação a essa matéria. E agora estamos a sentir que estes problemas já nos vão mordendo, digamos, os calcanhares, e queremos rapidamente fazer aquilo que não fizemos, digamos, com o tempo devido. É uma tarefa difícil, não direi que seja impossível, até porque acho que não existem tarefas impossíveis, mas é uma tarefa difícil. Temos que concordar que de facto assim o é, mas estamos, todas as equipas estão imbuídas deste sentido, deste esforço que é necessário fazer para podermos também nós, enquanto responsáveis autárquicos, darmos aqui o nosso melhor contributo para que o futuro seja um bocadinho diferente daquilo que estava a falar e que todos nós verificamos e que estimamos que de facto venha a acontecer, mas que ele seja diferente, se não for para nós, que seja já para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim, para as gerações vindouras, que tenham de facto aquilo que nós fomos tendo, digamos, um bom clima, um bom ambiente, com boas condições, que entretanto se vão perdendo, como tudo na vida. Isto é como uma casa, se nós não formos tapando as rachas, se não formos pintando, enfim, temos uma casa que, enfim, tende a degradar-se substancialmente ao longo dos anos, não é? E por isso é fundamental fazer de facto esse trabalho. A questão do emprego e simultaneamente do desemprego foi também ao longo do mandato anterior uma preocupação nossa. Por isso, quando criámos o Gabinete de Apoio ao Empresário e ao Empreendedorismo, criámo-lo não só no sentido de podermos dar aqui um contributo às empresas existentes, mas simultaneamente também incentivarmos quem queira investir no Concelho de Alcochete e aqui abrir a sua empresa e criar naturalmente postos de trabalho, porque temos consciência da importância circular que a própria economia tem nesta matéria e do quanto também o município pode beneficiar disso mesmo. Alcochete tinha 3,9% no fecho de 2020 de taxa de desemprego, tínhamos menos cerca de 1,9%, 2%, estávamos abaixo 1,9%, 2% sensivelmente face à média nacional, o que era de facto um bom resultado para o município de Alcochete, e fomos ao longo destes últimos anos assistindo com muita expectativa àquilo que poderia acontecer em função da pandemia. Tínhamos consciência que muito provavelmente várias unidades, nomeadamente ao nível do comércio local, pudessem ter muita dificuldade em ficarem de pé, digamos, no decurso deste processo difícil. Enfim, fomos criando naturalmente as condições, os apoios. Eu há pouco falei-lhe aqui de alguns, reduzimos inclusivamente a própria derrama para os sujeitos passivos cujo volume de negócios no último ano tivesse sido inferior a 150 mil euros, ou seja, apostando claramente no comércio tradicional, nos cafés, nas papelarias, enfim, naquelas unidades em que o volume de negócio não transcende, digamos, os 150 mil euros, e por isso estamos a aplicar uma taxa de derrama de 0,5%, quando a máxima é de 1,5%. Enfim, é um contributo, é um incentivo. Este gabinete de apoio ao empresário e empreendedorismo, enfim, criou aqui, depois de um levantamento, a Câmara Municipal de Alcochete não tinha nenhum levantamento feito sobre as empresas que aqui estão domiciliadas. Estivemos alguns meses a trabalhar nessa matéria, enfim, fomos conseguindo fazer esse trabalho. Hoje já é possível aferir que registadas, digamos, ou pelo menos daquilo que foi o registro que nós fizemos, temos cerca de 970 empresas, embora estejam registadas um pouco mais de 1000
1.300, 1.400 empresas, mas provavelmente, enfim, elas estarão registadas, mas algumas ficaram pelo caminho nos últimos anos, digamos assim. Foi possível fazer o trabalho de separar por setores, setor primário, secundário, terciário, enfim, fazer este trabalho para que depois, quando começássemos a apoiar, quer por via da informação, quer no âmbito das próprias formações, que com entidades fizemos protocolos no sentido de proporcionar às empresas formações gratuitas, enfim, todo este trabalho eu julgo que é muito importante e, enfim, nos últimos 2 anos, ano e meio, é curioso os pedidos que nos vão chegando para a implementação de empresas no nosso território e, de facto, o Gabinete está aqui a fazer essa via verde, tornando mais célere, mais rápido, digamos, o processo, verificando, digamos, que territórios disponíveis, que terrenos disponíveis é que temos no Conselho, mesmo numa articulação que estamos a ter com as imobiliárias do Conselho de Alcochete em particular, para que, enfim, quem nos bata à porta a dizer eu quero implementar uma empresa em Alcochete, preciso de um terreno com 3.000 metros quadrados para este fim, enfim, a Câmara não tendo terrenos para esse efeito, tem que ter aqui uma base, digamos, para saber o que é que existe disponível no seu território, por isso tem esta parceria feita com as imobiliárias, ou seja, no sentido de respondermos rapidamente, tempo é dinheiro, como se costuma dizer, e por isso as oportunidades às vezes passam muito rapidamente, se não conseguirmos segurá-las, elas saem daqui e implementam-se noutro concelho vizinho, quiçá, e não no Concelho de Alcochete. E aquilo que pretendemos é, de facto, criar essas condições. Permita-me aqui partilhar também convosco uma questão de futuro que eu acho que é muito importante, que é, nós temos uma área muito grande, cerca de 136 hectares, a herdade da Coutadinha, que fica, enfim, ali muito próxima da própria Fripor. É uma área que foi, digamos, adquirida por um fundo de investimento belga, que pretende ali desenvolver grandes investimentos, naturalmente também no âmbito da habitação, e de acordo com o plano diretor municipal que nós temos em vigor e que remonta, infelizmente, a 1997, pese embora estejamos neste momento em revisão, mas é um processo que também sofreu aqui uma morosidade acrescida por via da pandemia, portanto, as empresas que connosco estão a trabalhar na elaboração dessa revisão estiveram também muito tempo com trabalhadores infectados, depois em teletrabalho. O teletrabalho é diferente do trabalho presencial, quer queiramos, quer não, e de facto estimamos que tenhamos esta ferramenta importantíssima na gestão do território disponível no fecho do primeiro semestre deste ano, para que possamos de facto dar uma nova realidade àquilo que é o nosso território. Mas, não obstante alguma construção para a classe média, digamos, que vai existir ali nesta herdade da Coutadinha, e que estamos a falar ali na criação de mais 2.000, perto de 3.000 fogos, sensivelmente, numa área de 136 hectares. Estamos também a tentar e a fazer todos os esforços para que, junto dos promotores, junto dos investidores, possam ser criadas condições de futuro, ou seja, que possa ali ser criado, implementado um polo tecnológico, que possa abranger um conjunto de empresas de renome, trazendo para o Concelho de Alcochete emprego qualificado, com outros rendimentos, digamos, que os trabalhadores possam naturalmente oferir. Queremos criar também, nesse mesmo território, um campus universitário. Nós não temos aqui nas redondezas, enfim, no Montijo, Moita, não temos aqui perto nenhuma universidade, e existem já alguns contactos feitos com universidades que estão disponíveis para poder olhar para este assunto de uma forma muito objetiva e assertiva e implementarem aqui um polo, digamos, universitário. Depois, também a trabalhar no sentido que a nossa Corporação de Bombeiros possa ter, digamos, um novo quartel, tendo em conta, digamos, a parte mista que neste momento existe de mulheres e homens bombeiras, e criando condições para que eles próprios possam continuar a fazer um trabalho de excelência que têm vindo a fazer. E se me permitem, eu aqui faço já um apelo, digamos, ao nosso sistema empresarial do Concelho, que olhem para a nossa Corporação de Bombeiros com um sentido, eu não direi de solidariedade, não é isso que se pretende,
pretende-se como um investimento, investir nos nossos bombeiros é investir na segurança do concelho, e era importante que os apoiem. Exatamente, era importante que as empresas também vissem nos bombeiros uma forma de poderem também ajudar com contribuições financeiras para que eles tenham mais capacidade, melhores equipamentos e que possam ter uma resposta muito rápida face a um infortúnio que possa acontecer aqui nas nossas empresas, como aliás tem acontecido. Portanto, é fundamental que isso de facto aconteça. Mas depois, para serviços, quer na área da saúde, quer em termos de comércio, quer em termos turísticos, para a implementação de uma pequena unidade hoteleira, nomeadamente aquelas unidades hoteleiras de consumo, tendo em conta que temos ali mesmo em frente, digamos, um dos maiores outlets, digamos, enfim, do país. O nosso objetivo, no fundo, e de uma forma resumida, é que os nossos jovens não tenham que sair de Alcochete para viver, não tenham que sair de Alcochete para aprender e que também não tenham que sair de Alcochete para trabalhar. E afirmar a marca Alcochete é um trabalho que nós começámos a desenvolver no anterior mandato e hoje sentimos que a nossa presença de facto é importante. Aquilo que você própria reconhece é reconhecido um pouco por todos aqueles que, não conhecendo Alcochete, mas pela primeira vez pisam o nosso território, enfim, a tentativa que fazem é logo ver se conseguem vender a sua casa no local onde residem e terem a capacidade de poder adquirir uma casa aqui em Alcochete, porque de facto temos uma boa gastronomia, um bom clima, o Tejo vem despertar-nos todos os dias, acompanhado de um pôr do sol esplêndido. Naturalmente que Alcochete viveu sempre muito do Tejo e viveu sempre muito das salinas. Do Tejo não enquanto atividade pescatória, mas do Tejo enquanto meio de locomoção para Lisboa. Recordo-me que os antigos, os nossos antepassados, enfim, trabalhavam de forma muito árdua na recolha do sal, nas marinhas, nas salinas, enfim, que nós ainda vamos preservando, e a Fundação das Salinas tem feito aqui também, tem tido aqui um papel preponderante, um trabalho extraordinário, e é curioso que existem muitas pessoas que residem em Lisboa que não têm consciência daquilo que no fundo é este trabalho. Eu já convivi com várias pessoas que pelos mais diversos motivos vieram a Alcochete e que eu acompanhei e que estivemos nas salinas, ali paredes meias com a ponte de Vasco da Gama, e que as pessoas abrem a boca, ficam boquiabertas, porque de facto é algo extraordinário o silêncio que ali impera, as aves que por ali circulam, os flamingos que toda a gente, enfim, augurava que eles partissem para outras localidades depois da construção. Pelo contrário, digamos, o número de flamingos aumentou significativamente depois da construção da ponte Vasco da Gama e continuam a ser nossos moradores, nossos munícipes, digamos, no concelho de Alcochete, e que dão uma beleza extraordinária à beleza natural que o Tejo já tem. A minha coerência sobre este assunto é exatamente a mesma desde o primeiro dia, ou seja, para existir, começando pelo início, na altura que nós estávamos a viver, era impensável impedirmos de entrar no nosso país cerca de 8 milhões de turistas, porque o aeroporto de Lisboa não tinha condições para os recepcionar. Deixar de entrar em Portugal 8 milhões de turistas é uma quebra, digamos, é uma batida muito forte daquilo que pode ser a nossa receita económica em função daquilo que na realidade recebemos. Portanto, é imperioso criarmos uma solução, encontrarmos uma solução para podermos receber esses e outros turistas que possam de facto vir. Tenho pena, lamento profundamente que na altura, ainda no governo do então Primeiro-Ministro Passos Coelho, se tivesse desaproveitado a oportunidade das verbas que recebemos para a construção de uma nova cidade aeroportuária, mas, enfim, na altura o Sr. Primeiro-Ministro fez aquilo que entendia fazer e era um direito que lhe assistia, e agarrou nesse dinheiro e investiu noutras matérias que não naquilo para o qual a verba, enfim, se destinaria, e de repente não há dinheiro para se construir, digamos, uma nova cidade aeroportuária, que é aquilo que eu defendo. Portanto, eu acho que devíamos criar uma nova cidade aeroportuária no Samoco, no Campo de Tiro, onde quer que seja, de preferência relativamente perto de nós, de modo a que não colocasse em causa
nem a segurança de pessoas e bens, nem que ferisse de sustentabilidades nada que tenha a ver com questões ambientais, portanto, respeitando todos os estudos de impacto ambiental que sejam feitos e que não estejamos, digamos, sujeitos a estudos que remontam a 2007, quando já estamos em 2022, e as coisas evoluíram, o próprio ambiente evoluiu, as condições ambientais sofreram alterações, portanto, é importante verificar isso. Não me choca absolutamente nada que a nova solução aeroportuária, o novo aeroporto, seja no Campo Tiro ou que seja onde for. Aquilo que eu defendo é que, seja onde for, não pode pôr em perigo pessoas e bens e tem que se respeitar intrinsecamente aquilo que no fundo são as questões ambientais. Felizmente, nunca nos perguntaram a nós, Câmara Municipal, desde que eu estou no exercício das minhas funções, onde é que eu queria ter o aeroporto. Nunca essa questão me foi colocada. Portanto, essa questão, enfim, foi-me sempre apresentada como um dado adquirido, que seria na base aérea número 6, no Montijo, portanto, em que abrange ali uma parte do território do concelho de Alcochete por via da freguesia do Samuco. Portanto, quando me questionarem sobre esta matéria, aquilo que eu sempre disse também, tendo em conta que é um assunto fraturante, e porque no concelho de Alcochete a população divide-se até sobre, enfim, aquilo que pensa sobre esta matéria. Curiosamente, o Samuco tem muitas pessoas a defender a implementação da solução aeroportuária no Samuco, talvez por questões de já estarem familiarizadas com a própria base aérea, enfim, não sei. Eu aquilo que sempre disse era remeto isto para uma consulta pública, portanto, ou por via de um referendo, ou por via de uma consulta pública, a população irá pronunciar-se sobre essa matéria. Portanto, neste momento eu tenho a minha tarefa, digamos, facilitada. Eu tenho a minha opinião pessoal, naturalmente, sobre o assunto, mas a minha opinião pessoal pouco importa aqui, porque a minha figura enquanto Presidente da Câmara é defender, digamos, o nosso território, salvaguardar os interesses supremos das nossas populações e, do ponto de vista da segurança e do ponto de vista ambiental, são dois pilares estruturantes que nós não abdicamos. Agora lanço-lhe um desafio, aqui em modo de mensagem também. O senhor convida-me para vir a Alcochete, eu não conheço Alcochete. Onde é que me leva a passear? O que é que eu não posso deixar de conhecer nesta localidade, nesta região? Olha, em primeiro lugar, para lhe abrir o apetite, convidava a fazer um passeio pelo concelho de Alcochete e particularmente pela vila de Alcochete em bicicleta. Portanto, nós adquirimos há relativamente pouco tempo um sistema também sustentável das bicicletas e essa forma, ou a forma pedonal, são as melhores formas para conhecermos, digamos, qualquer território, qualquer cidade, qualquer vila. Portanto, espero que esteja à altura de pedalar um bocadinho, aliás, espero que estejamos os dois à altura de pedalarmos um bocadinho para conhecermos um pouco mais da nossa vila. Certamente, depois de ver aquilo que no fundo é a beleza natural de Alcochete, e se tivermos a sorte de acordar, deste passeio ter a ver com o acordar do sol ou com o adormecer do sol, portanto, em final de dia, certamente que tudo isso lhe vai abrir o apetite para podermos, enfim, deliciar-nos com qualquer prato gastronómico, nomeadamente ao nível do peixe, mas a carne também, mas ao nível do peixe, sobretudo, temos aqui várias ofertas que seguramente pode degustar e ficará fã da nossa caldeirada à fragateiro, por exemplo, do nosso bacalhau, enfim, depois dos peixes normais, enfim, que qualquer restaurante aqui da Vila de Alcochete tem naturalmente ao dispor de quem visita. Depois dar-lhe nota daquilo que lhe disse, ou seja, ficámos a conhecer um pouco mais daquilo que foi a passagem do rei Dom Manuel I em Alcochete. Eu atrevo-me a dizer que a descoberta do mundo pelos descobridores portugueses partiu de Alcochete, sendo de facto o rei Dom Manuel I o venturoso, foi o homem, digamos, dos descobrimentos, e tudo começou precisamente em Alcochete. Portanto, Alcochete tem aqui de facto um passado importantíssimo e às vezes para podermos perceber o presente e para podermos, digamos, programar dentro daquilo que é possível no futuro, é muito importante não esquecer de onde vimos. E por isso fazia consigo uma visita guiada ao nosso Museu Municipal, onde tem a oportunidade de perceber, no fundo, aquilo que nós aqui conversámos, a importância das salinas, a importância do carvão na iluminação de Lisboa,
Depois estaríamos, provavelmente, junto ao sítio das Hortas, no polo ambiental das Hortas, para podermos, enfim, ver ali o trabalho que estamos agora a fazer na valorização dos recursos naturais e na criação e implementação de caminhos pedestres para que possa conhecer, ou de bicicleta ou a pé, lá está, aquilo que temos para oferecer. Enfim, eu estou convencido que terminaríamos, digamos, o dia a olhar para o Tejo, que é de facto uma fonte de inspiração extraordinária, que nos acalma, que nos serena, depois, enfim, do rebuliço de um dia de trabalho ou do rebuliço próprio de quem vem visitar Alcochete e que quer, enfim, nas poucas horas que aqui está, digamos, ficar a conhecer uma pérola que o Tejo oferece imediatamente a seguir à Ponte Vasta Gama. Como eu sei que um dia não chegaria, aconselhava a dormitar, digamos, numa das nossas unidades hoteleiras, onde também, enfim, iria ter uma paisagem magnífica sobre o rio, e depois no dia seguinte tomaria o pequeno almoço comigo e seguiria a viagem, digamos, para a sua terra natal. Portanto, Alcochete é uma terra onde vale a pena visitar. Só em jeito de remate, ainda mantém os passeios no Varinho? E no Bote Leão. Eu estava-me a esquecer desse pormenor. É uma embarcação típica do Tejo. Agradeço o facto de me ter lembrado disso. Temos o Bote Leão, que de facto é uma embarcação típica do Tejo, onde fazemos inclusivamente passeios pela Reserva Natural do Estuário do Tejo. É a zona estuarina mais importante que existe e que nós temos aqui connosco, e é de facto um passeio inspirador. Eu falo por experiência própria, já o fiz, não fiz tantas vezes quanto gostava de fazer, mas das vezes que fiz, vi um homem novo. Cheguei, digamos, ao porto de atracagem, digamos, da embarcação, um homem diferente, porque o Tejo de facto é inspirador e é uma visão diferente. Nós estamos habituados a olhar para o lado de lá e, através da embarcação, olhamos de lá para cá. Temos uma visão diferente de Alcochete, que não deixa também de ser uma visão lindíssima, nomeadamente esta zona das Barrocas. E permita-me só, muito rapidamente, dar nota de que, quando da última volta a Portugal em bicicleta, houve uma passagem em Alcochete, e alguns colegas seus de um canal de televisão que estavam a fazer uma filmagem em helicóptero, pararam precisamente aqui junto à Igreja da Senhora da Vida, no ar, a filmar, e fez um silêncio profundo, quer do comentador, portanto apenas só via o barulho das hélices do helicóptero, e ficou ali uma frase final que é, de facto, esta vila é extraordinária, a imagem fala por si, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e de facto é uma vila extraordinária, com um povo soberbo que sabe receber como ninguém. E há pouco nós falávamos das festas, nomeadamente as festas do Barreto Verde e das Salinas, que são de facto um ilustrativo cartão de visita daquilo que é a forma do Alcochete de ser e estar. E é muito importante que nos visitem e que vejam com os vossos próprios olhos aquilo que temos para oferecer, que é de facto uma imensidão e algo muito diferente daquilo a que estão habituados. Dr. Fernando Pinto, muito obrigada por nos receber e por esta entrevista que se tornou quase como uma conversa. Portanto, muito obrigada. Muito obrigado e um bom trabalho para vocês. Obrigada.